Vamos ao dilema Tostines. Foi o Bolsonaro quem trouxe as Forças Armadas de volta à cena política principal, ou foram os generais que pegaram carona com Bolsonaro para voltarem a ter mando sobre o Estado, dessa vez por uma via eleitoral? Os militares produziram Bolsonaro, formaram Bolsonaro, elegeram Bolsonaro, né? Deram a Bolsonaro o mínimo de credibilidade para ele se lançar nessa aventura. É claro que Bolsonaro é fruto de uma articulação militar. E era, digamos, alternativa. Isso me foi explicado com toda clareza por um almirante da Marinha que não embarcou nessa, né, com muita experiência, com um liberal respeitável, né, que verificou se tratar acolá de uma doidice. Ele não falou esse termo, né? Mas o César Flores foi convidado para reuniões do almirantado no sentido de amparar essa aventura. Acredito que tenha sido, sobretudo, uma articulação do Exército. Né? Em 2014, já o comandante permitia que Bolsonaro, o outrora repelido, começasse a frequentar a fazer campanha eleitoral na Academia de Agulhas Negras. Veja bem, 2014, Breno. Então, imagine se Bolsonaro tem credenciais para ser qualquer coisa, se não for amparado por uma força articulada e capilar. Não tem, Bolsonaro não é homem para isso, ele não tem alcance para isso. Ele tem alcance no máximo para viver de rachadinha e para se eleger e para ficar gastando tempo no parlamento com aquela cantoria boba, né? Aquela cantoria reacionária. Ele não tem nem alcance intelectual, nem capacidade para isso. Professor, o eixo temático principal do livro que o senhor está lançando, Comentários a um Delírio Militarista, é a crítica ao documento Projeto de Nação, o Brasil em 2035, resultado de uma parceria entre o Instituto Sagres, o Instituto Federalista e o Instituto General Vilas Boas. O que representa esse texto? Mesmo que não seja um documento oficial das corporações militares, esse projeto 2035 pode ser compreendido como um ensaio doutrinário que busca unificar e dar rumo às Forças Armadas? Olha, ele reúne as proposições centrais. Nesse sentido, presta um favor à sociedade. Né? Porque nesse projeto de nação, Brasil 2035, estão reunidas as teses centrais, as proposições centrais, né, do pensamento militar. Não é um documento oficial, mas representa as ideias correntes no meio militar. Né? Obviamente que não poderia ser um documento oficial, mas foi respaldado, inclusive pelo próprio governo e pelo Exército, e pelas Forças Armadas, porque estavam lá os seus oficiais mais credenciados e estavam lá apoio concreto como está explicado no livro. A máquina institucional foi utilizada para a organização desse projeto. Como você viu, é uma coisa atroz. É uma coisa atroz porque candidata o Brasil ao retorno colonial. Ele empurra o Brasil para impedir as reformas que nós precisamos para vencer esse legado escravagista e patriarcal. Então, o que nós tentamos fazer, Bruno, com esse livro, né, foi demonstrar o perigo que nós corremos, né, o perigo que o Brasil corre. É um alerta. Olha, o que está em jogo no plano político é um projeto articulado, mal articulado, tudo bem, mas é um projeto articulado, são ideias objetivas acerca do que fazer com a Alemanha, do que fazer com a educação,
do que fazer com a economia, do que fazer com o governo, com as instâncias governamentais, com os braços armados do Estado, com a educação, com a saúde, com tudo. Essa é a razão pela qual foi necessário convocar o trabalho de 41 autores em 35 capítulos. Nós fizemos de tudo para esmiuçar e mostrar o perigo que esse projeto representa para a sociedade brasileira. Foi nesse sentido que nós conseguimos reunir rapidamente, dividir o trabalho, né? e finalmente, oferecer esse alerta aos democratas brasileiros. O senhor acha que esse projeto dos Institutos Sagres, Federalista e General Vilas Boas, ele representa o pensamento dominante no generalato? Representa. Há, possivelmente, divergências quanto a uma ou outra ideia. Mas, por exemplo, o que fazer com a Amazônia, está claro que eles querem entregar a Amazônia à exploração. Não vem sentido em manter aquelas reservas dos índios, as terras dos índios, não vem sentido. Não vem sentido na riqueza, entre aspas, riqueza parada da floresta. A entrega do potencial mineral, a exploração do potencial mineral. Né? Enfim, mudando da Amazônia para a educação, ele só vem coisa boa na educação militarista, representada pelas escolas cívico-militares. Lembrando de passagem, viu, Breno, que tal ideia também é absorvida pela esquerda. Governado pela esquerda, a Bahia incentivou largamente as escolas cívico-militares. É verdade. E há quem, na esquerda, julgue que seja uma boa coisa. Nós analisamos aqui que seja uma formação de juventude fascista, de juventude conservadora, de juventude que nega a necessidade de mudanças estruturais no país. Uma coisa muito negativa, né? O que diz respeito ao meio ambiente, do mesmo jeito, como a Cristina Serra falou no capítulo que ela escreveu, condena os brasileiros a viver num país triste. É isso. Condena os brasileiros do ponto de vista de coesão nacional, que foi o tema examinado pelo Roberto Amaral, é a fragmentação. O que eles propõem é a fragmentação. Quanto à ciência e à tecnologia, diversos autores pegam essa temática, inclusive eu. Aí é o seguinte, nos condena a não avançarmos efetivamente, não dotar o país de capacidade científica e tecnológica. Enfim, a condição colonial.